Primeiro assunto desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei que reorganiza os partidos políticos e as siglas do chamado Centrão tentam retomar pontos polêmicos que foram retirados por senadores. O texto aprovado ontem na Casa, que segue agora para análise dos deputados, trata somente do financiamento do fundo eleitoral. No entanto, parlamentares se mobilizam para resgatar pontos polêmicos. Sendo assim, poderão ser votados a retirada da obrigatoriedade de utilizar o sistema do TSE para prestações de contas, o limite do valor mensal para o pagamento de multas, a permissão à punição ao candidato apenas quando provada a existência de dolo e autorização para a utilização de recursos públicos para o pagamento de advogados. O projeto original da reforma partidária ainda recria o tempo de televisão para partidos. Vera, será que é possível que isso aconteça? Os deputados consigam resgatar tudo isso? Eu acho que essa festa da uva com o dinheiro público não vai ser possível de ser celebrada, Vitor. Agora está todo mundo atento a esse projeto. Ele passou na surdina da primeira vez pela Câmara, então esse fator surpresa ajudou a sua aprovação. Se ele tivesse vindo à luz do dia antes do dia 3 ou dia 4 de setembro, muito dificilmente ele seria aprovado. Você veja qual é a malandragem, né, Vitor? Que vigorou até ali nas primeiras matérias, logo depois da aprovação da Câmara. No início, só se falava que era um projeto que criava a possibilidade de se usar o fundo eleitoral para 2020, que como aquele de 2018 tinha sido proposto só numa lei daquele ano, era necessário fazer de novo, com o tempo hábil para as eleições, e todo o resto, todo aquele contrabando da pesada que tinha, que você leu aí na introdução do tema, passou ali sem ser notado, até que as entidades essas de combate à corrupção, de acompanhamento, institutos ligados à transparência, desnudaram o projeto a ponto dele não poder ser aprovado na Câmara. Agora, no Senado. Agora a Câmara tenta algum tipo de subterfúgio para voltar com isso, mas eu acho que nem eles vão ser tão ousados. Está tendo uma reunião de líderes agora para tentar uma estratégia para isso, mas é muito difícil que se volte ao que era essa proposta, justamente porque de cabo a rabo, em 24 páginas, eram 24 páginas de estocadas na transparência, de abertura de brechas para Caixa 2, para uso de laranjas, para lavagem de dinheiro e toda a sorte de crime com o dinheiro público. Então, não acredito que eles vão conseguir restaurar o que era, mesmo porque o PSL, que foi um pouco complacente da primeira vez, assinando e concordando com a urgência para que o projeto pulasse várias etapas e fosse logo a votação, agora está mais exposto. Várias lideranças do partido já fizeram postagens dizendo que vão se colocar abertamente contra o projeto. 2 ou 3, mais que isso, talvez 4 deputados do PSL chegaram a votar a favor dessa matéria. Agora não será possível, eu acredito. Mesma coisa, outros partidos que ficam mais visados. O PSDB deu acho que metade dos votos da sua bancada a favor do projeto na primeira vez. Duvido que o faça agora que vieram à tona os detalhes escabrosos da matéria. Até o líder, deputado aqui de São Paulo, o deputado Carlos Sampaio, que fez sua carreira, né, como paladino do combate à corrupção, frequentando conselhos de ética, CPI, está lá como um voto favorável a esse oba-oba, farra com o dinheiro público. Então, acho que todo esse pessoal vai se encolher agora, não será tão simples voltar o espantalho, aquele espantalho que a gente, graças a Deus, conseguiu espantar. Concorda, Josias? Eu concordo. Acho que é preciso analisar o que se passa no Congresso de uma forma mais profunda. Depois de um surpreendente surto reformista que levou a reforma da Previdência a avançar, a ala bandalha do Congresso voltou a elaborar projetos e emendas como quem joga barro na parede. Se colar, colou. Para os adeptos dessa tática do barro na parede, não existe a noção de certo ou errado. Há coisas que são absorvidas e outras que pegam mal. Quando pega muito mal, como foi o caso desse projeto, que tentou emplacar um liberou geral nas regras eleitorais e partidárias, aí promove-se um recuo tático. Os senadores deram meia volta e os deputados analisam a possibilidade de devolver parte do barro à parede, restaurando uma parte, pelo menos, da disfarçatez. Agora está mais difícil, porque não colou. Essa movimentação mostra que a história no Brasil
essa história que começou em junho de 2013, aquelas manifestações épicas de junho de 2013, virou uma espécie de um pesadelo do qual a gente não consegue acordar. Há 6 anos, as ruas roncaram para reivindicar menos roubalheira, mais prosperidade, serviços públicos decentes. O sistema político ofereceu, na época, uma espécie de bolsa-teatro. Entrou em cartaz um espetáculo de cinismo que deu em desemprego, descaso. Aí vieram a Lava Jato, veio o impeachment da Dilma e o entreato apodrecido do Temer e a eleição do Bolsonaro, que é um personagem antissistema cuja presidência se ajusta gradativamente ao seu passado sistêmico. O esforço para a restauração da imoralidade, que se observa agora, ele não se limita ao legislativo. Há adeptos dessa volta ao passado no executivo e no judiciário. Há também uma reação externa, que vem dessas entidades civis e das redes sociais. Há ainda uma reação interna, que é exercida pelo pedaço do legislativo que nasceu dessa fome de limpeza de 2013. Se essa movimentação que a gente assiste agora revela alguma coisa, é que 2013 se tornou o ano mais longo da história do Brasil. E ainda vai longe. A diferença é que agora, diferentemente do que ocorria no passado, esse cinismo encontra alguma resistência. O brasileiro está de saco cheio da sua própria realidade. Essa é a diferença. Constantino. É isso aí. Na verdade, o processo de depuração ou de limpeza desses abusos e absurdos que ocorrem aí em Brasília, né, é um processo contínuo, é uma luta inglória e sem vitória definitiva, e é sempre muito importante ter isso em mente, porque justamente, como eu disse já ontem sobre esse assunto, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quase que isso passa na surdina de forma bem célere, nessa hora de avançar sobre o nosso bolso. Os deputados e os senadores costumam ser bem rápidos no gatilho, e graças aí a um despertar de algumas ONGs, algumas entidades que acompanham a questão da transparência e da imprensa um pouco tardiamente, e gerando então repercussão nas redes sociais, houve uma pressão, o se colar colou, aparentemente não colou. Então é isso que demonstra, né? Demonstra que é fundamental ter o mecanismo de peso e contrapeso, ter uma independência da imprensa, ter uma rede social, uma pressão da sociedade em cima desses abusos, porque a gente tem que sempre lembrar, e isso é parte do amadurecimento da democracia brasileira, que do lado de lá estão seres humanos, e são imperfeitos e agem muito mais de olho nos seus próprios interesses do que com base em altruísmo, em espírito público. Né? Isso é uma visão muito ingênua da política. Tem toda uma escola de economia chamada falhas públicas, falhas de governo, escola das falhas de governo. Né? Então é fundamental entender isso. O mecanismo de incentivos é um tanto perverso lá. Há uma renovação importante, tem gente nova querendo fazer política de forma diferente, mas o choque com as figuras do pântano que habitam a longa data, desde sempre, a política, né? A velha política, como se diz, essa turma não vai embora nem da noite para o dia e não vai embora para sempre. Não é assim, não é razoável você imaginar que vai haver algum tipo de perfeição em política. Então, é preciso ter esse tipo de pressão, esse tipo de acompanhamento, de checks and balances, justamente para mitigar os estragos e os abusos excessivos que vão vindo lá de lá. Eu lamento, às vezes, do fato de Brasília ter se isolado tanto naquela bolha, naquele oásis. Teve muita gente na época já, né, que atentou para esse risco. Se afastando muito os governantes dos governados, haveria uma possibilidade de blindagem contra esse tete-a-tete, contra essa pressão popular para que os políticos sintam melhor um pouquinho o pulso da população. Eu acho que as redes sociais talvez tenham vindo a resgatar um pouco desse calor humano para os deputados e senadores tomarem um pouquinho mais de juízo. Então, eu espero realmente que tenha ali um resquício de bom senso, de que eles entendam que a primeira tentativa a turma estava cochilando, mas agora a turma despertou. Então, não vai ficar barato quem votar a favor dessa excrescência, que é, no fundo, uma conivência com esquemas obscuros e contra a total transparência das contas partidárias e de fundo eleitoral, para poder, obviamente, continuar fazendo ali práticas, adotando práticas que já foram condenadas pela sociedade e já eram
obviamente, proibidas pela lei. Só que agora há a punição legal e a punição nas urnas. Então, que os deputados fiquem atentos a isso, porque nós, do lado de cá, estamos atentos também. Diga, Vera. Só terminou a reunião de líderes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisou que vai colocar o projeto de fato em pauta, diz que vai ser retomado o texto original, mas sem a extensa lista de artigos polêmicos. Falou que ouviu as demandas da sociedade para retirar os trechos mais contestados e aí, aspa do Rodrigo Maia, vai se retirar aquilo que gerou polêmica, gerou dúvida na sociedade. Então, vai sobrar pouca coisa, viu? Pois é, né? E tem outro texto perigoso Vão deixar as vírgulas, né? Mesmo essas, algumas eram polêmicas, porque esse pessoal também não prima pelo português.